Tiradentes é um personagem que possibilita explorar a complexidade e diversidade da nossa história e historiografia. Ele nos revela muito da complexidade e a diversidade de perspectivas sobre o nosso passado. É por isso e por causa do feriado que novamente Tiradentes é tema aqui no nosso canal. Afinal, como eu sempre digo, os feriados precisam servir de reflexão sobre nós e nossas histórias, e é por isso que hoje vamos falar das representações de Tiradentes. Então fica confortável, já deixa aquele like e vem comigo. Antes de prosseguir, é necessário dizer que Tiradentes não morreu por ser o mais pobre, como diz o senso comum. No trabalho de João Bento Furtado, ele traz alguns detalhes sobre a vida de Tiradentes. Segundo o historiador, de acordo com os registros históricos, Tiradentes teria nascido por volta de 1746 na fazenda do Pombal, localizada na vila de São João del Rei, que pertencia à sua família. Fica evidente no inventário que era uma família bem abastada, tinha vários lotes de mineração na fazenda e uma casa com 2 andares. Além disso, a fazenda contava com aproximadamente 35 escravos em sua rotina de trabalho, o que representava uma quantidade considerável para os padrões de economia daquela época na sociedade mineira. Ou seja, na sua infância, do ponto de vista econômico, teve uma vida estável. Ficou órfão por volta dos 10 ou 11 anos, passando a ser criado por seus familiares. Aprendeu com seu tio técnicas que mais tarde seriam responsáveis pelo ofício de odontologia. Iniciou sua vida adulta como tropeiro, serviço de pouco prestígio, mas que pode ter conseguido certa prosperidade, além de ter conhecido boa parte da capitania de Minas e outras regiões ali da América Portuguesa. Por viajar bastante, pode ter sido o principal propagandista do Levante, que seria a Inconfidência Mineira. E novamente, segundo João Furtado, esse teria sido o motivo de sua execução. Além disso, em 1775, ele inicia sua carreira militar no posto de alferes, no qual ele permanece até sua execução. Ele também possui alguns negócios agrícolas e há registro de tentativas de gerenciar moinhos lá no Rio de Janeiro. Resumindo, ele não era tão pobre assim. Segundo os inventários dos arquivos da investigação, havia algumas pessoas com menos posses que ele que participaram dos movimentos. Além do que eu já disse, ele também tinha algumas roupas bem elegantes que eram dos símbolos de distinção em Ouro Preto do século XVIII. Para fechar, baseado no testemunho do Alvarenga Peixoto, que era contemporâneo, o Tiradentes era feio e espantado e também não era muito simpático. Fora isso, a gente não tem registro visual nenhum da época. Então, como que Tiradentes se tornou essa figura pobre e tão parecida com Jesus? Isso acontece porque a memória sobre Tiradentes é um campo de longas disputas ao longo da história do Brasil, e suas representações falam mais dos conflitos do contexto em que foram criadas do que do personagem histórico que viveu no final do século XVIII. Repara aqui nessa pintura, um busto de Tiradentes, corda no pescoço, ornado com a palma do martírio e os louros da vitória. Barba longa, cabelo longo, um ar sereno, olhar no infinito, uma iconografia muito próxima a Jesus Cristo. Essa representação foi feita por Décio Vilares em 1890. Era um pintor positivista e isso nos dá a primeira pista para investigar as suas intenções. Primeiro vamos definir o que é o positivismo. Com o fim da Revolução Francesa, os homens daquele tempo, final do século XVIII e durante o século XIX, acreditavam que o caminho da humanidade seria o progresso. Acreditava-se em uma linha do tempo com as glórias no passado e com a perspectiva de um futuro brilhante. As glórias do passado seriam revividas através de grandes homens e seus grandes feitos, sempre atrelado à ideia de uma nação forte. Dessa forma foram criados vários mitos nacionais para aproximar as pessoas da nação, através do exemplo. Criaram ali, de certa forma, um culto ao evento que seria rememorado todos os anos com um objetivo moral e cívico. A elite cultural brasileira importa esse pensamento, e se você ver o vídeo sobre a proclamação da República, vai perceber o tanto que essa forma de pensar influencia a história da nossa cultura política. Além disso, os positivistas acreditavam na importância de construir biografias de personalidades importantes que pertencem ao passado glorioso da própria nação. Então, os positivistas pretendiam construir a ideia de uma nação forte através de grandes feitos do passado. Tiradentes seria a figura que lutou contra a opressão que o povo sofria, e quem melhor para representar a república que devia significar a liberdade. Depois da proclamação da república, feita por positivistas, o 21 de abril é declarado feriado nacional em 1890, juntamente com o 15 de novembro, ou seja, mais de um século depois da morte de Tiradentes. Além da pintura, os jornais também descreviam Tiradentes como uma figura sacra, como Jesus Cristo, como nesse trecho aqui do jornal O País, de 21 de abril de 1891. Vaporosa e diáfana figura do Marte da Inconfidência,
pálida e aureolada, serena e doce como a de Jesus Nazareno. Um desfile foi pensado para as comemorações que passariam pelo local onde Tiradentes teria ficado preso até o local de sua morte. Era como uma representação da via sacra de Jesus Cristo. Mas se você ver esses vídeos aqui do canal, vai perceber que Tiradentes e os outros inconfidentes lutavam pela separação da capitania mineira e não por uma independência ou por um republicanismo nacional. Essa ideia de nacionalidade brasileira é algo recente. No século XVIII, isso não existia. Mas como eu disse, as representações falam mais do seu tempo de produção do que da obra representada em si. Na época estava em jogo a monarquia contra a república e era uma época que a monarquia tinha grande aceitação popular. Então, essa representação de Tiradentes que estamos analisando é para criar a ideia de um Tiradentes republicano, plebeu, humilde e popular. Era um herói cívico, pois como não houve violência na Inconfidência Mineira, Tiradentes também representava uma conciliação com o passado monarquista. Então, essa representação de Tiradentes que estamos analisando é para criar a ideia de um Tiradentes republicano, plebeu, humilde e popular. Era um herói cívico, pois como não houve violência na Inconfidência Mineira, Tiradentes também representava uma conciliação com o passado monarquista. Não era para ser visto como um herói republicano radical, mas sim como um herói cívico-religioso, como um mártir, integrador, portador da imagem de todo o povo brasileiro. A simbologia cristã apareceu em várias outras obras da época, sempre com cabelos e barba acentuando a semelhança com um Cristo dócil, adocicado, na maioria delas. Até mesmo na apresentação de Pedro Américo, a alusão a Cristo é fácil de encontrar. Seu Tiradentes esquartejado de 1893 mostra os pedaços do corpo sobre o cadafalso como sobre um altar. A cabeça com longas barbas ruivas está colocada em uma posição mais alta e, se você reparar, tem uma semelhança muito grande com a pintura Cristo Morto, também do Pedro Américo. O braço pendendo para o lado faz uma clara referência à La Pietà de Michelangelo, fazendo outro paralelo com Cristo. E ao fundo as casinhas típicas de Minas Gerais, como se a execução tivesse ocorrido por lá, mas a verdade foi no Rio de Janeiro. Tudo isso faz parte da construção e da criação do mito de Tiradentes. Os heróis são ícones que simbolizam ideias e aspirações. O Tiradentes, como herói, se tornou um elemento chave para a consolidação da república que havia sido proclamada em um período de grande popularidade do imperador. A imagem de Tiradentes é tão forte que supera a de militares que estiveram envolvidos na proclamação da república. Sua figura foi crucial para difundir a ideia de que a república era algo positivo e necessário. Usar imagens com objetivo pedagógico não era novidade. O barroco já tinha essa premissa há muito tempo atrás. Mas além das imagens, eram criados rituais, procissões e várias outras simbologias para criar a ideia de um herói nacional. Bem positivista isso, não é? As representações sobre Tiradentes não pararam por aí. Elas acompanham as disputas políticas do país. Nos anos 30 é retratado como um anti-oligárquico, nos anos 50 é retratado como símbolo da modernidade e da ordem tão caras ao desenvolvimentismo daquela época. Durante a ditadura militar, seu caráter militar e cívico é explorado para legitimar o regime, mas seus opositores também se apropriaram de sua memória e criaram o movimento revolucionário Tiradentes. Ou seja, como eu disse lá atrás, as representações de Tiradentes carregam mais os conflitos do tempo em que foram produzidas do que o tempo em que de fato viveu o personagem histórico José Joaquim da Silva Xavier. É importante falar disso, galera, para que possamos entender a nossa própria história. Se você que está aqui vendo mora no sul, ou no norte, ou no nordeste, o herói cívico nacional que você rememora no dia 21 de abril estava mais preocupado nos seus próprios negócios, na capitania de Minas, Rio e talvez São Paulo. E você comemora a memória de um herói de uma república que foi excludente com a população brasileira. Ao contrário de rememorar Tiradentes como herói da nação, poderíamos estar rememorando outras figuras que de fato lutaram contra a opressão, principalmente a opressão da escravidão, que vale deixar registrado aqui que os Inconfidentes nunca propuseram seu fim. Para que você possa aprofundar no assunto, aqui no canal já produzimos 2 vídeos bem ricos sobre Tiradentes e a Inconfidência Mineira. Você também pode checar a descrição de todos esses vídeos e vai encontrar todo o material usado para construir os roteiros. Essa forma de olhar para a arte pode ser extrapolada para além desse vídeo. Não é só as pinturas de figuras históricas que carregam marcas do conflito de seus tempos, mas qualquer registro histórico, até mesmo aqueles TikToks que você perde mais de 1 hora arrastando para cima. Seja no cinema, nas redes sociais, em museus, livros, tente compreender sempre o contexto em que a obra foi concebida. Te deixará mais perto das intenções do autor. Espero que você tenha gostado do vídeo. Muito obrigado pela audiência. Não deixe de conferir os vídeos sobre Tiradentes e a Inconfidência Mineira. Comenta aí, curte e compartilha, beleza? Até a próxima!